Oi, gente. Eu sou o Gabriel Bratan, conhecido mais como Bira. E hoje aqui no canal da Maratona UFMG, eu vou apresentar para vocês uma estrutura de dados para string chamada de trie, também conhecida por é, árvore de prefixos. Tá, vamos lá então. Então, primeiro, vamos definir o que é um prefixo. Considera uma string e um prefixo é uma substring dessa string que começa no início. Ou seja, pega a sua string, apaga qualquer quantidade de caracteres no final dela. O que sobra é um prefixo. Ou equivalentemente seleciona qualquer quantidade no início. Aí um detalhe é sobre se o prefixo vazio é um prefixo ou não. Para essa aula, a gente considera ele. Mas em alguns problemas podem ser que quando eles definam prefixo, eles não queiram que conte o prefixo vazio. Mas é só tipo um detalhe, normalmente vai adicionar ou subtrair um no problema. Então, aí tem um exemplo, que é banana e os prefixos dela é tipo vazio, b, ba, bam, bana, banan, banana. Aí agora, vamos pegar um problema motivador que vai utilizar aqui prefixos. O problema é o seguinte. Você recebe uma lista de strings S. E depois disso, você quer responder várias queries ou perguntas, e todas elas têm a seguinte forma. Eu te dou uma string A, e o que você tem que responder é: essa string A ela é prefixo de quantas strings de S? Então, por exemplo, S vai ser essa lista daí de frutas: melancia, melão, banana, maçã, laranja. E aí, se você fizer query para mel, a resposta é 2, pois mel é prefixo de melancia e de melão. Mas aí, se você fizer query para lar, a resposta é 1, porque lar é prefixo apenas de laranja. Tá, então vamos para uma primeira ideia de como resolver esse problema. Que funciona, mas ainda gasta um pouquinho devagar. A ideia é a seguinte. Nós vamos pegar a nossa lista de strings e colocar ela em ordem lexicográfica. Que basicamente quer dizer compara os caracteres até encontrar um diferente, e aí o que tiver o caractere maior vai para frente, com algum detalhe de desempate em relação a se parar de ter caractere em uma string. E aí o que tem de interessante, se a gente fizer isso, é que se a gente pegar um prefixo qualquer, por exemplo, BA, é garantido que o conjunto das strings que tem esse prefixo vai ser um segmento contíguo dessa nossa ordem. Então aqui, por exemplo, está aqui BA, BA, BAB, BAC, BB. Então, se... eu falei um demais, BB não é parte. Então, para a gente conseguir descobrir quantos que tem, aí a gente consegue fazer uma busca binária para poder encontrar a última posição que tem esse prefixo, outra busca binária para poder encontrar a primeira posição que tem esse prefixo. E essa busca binária funciona simplesmente o que você tem que fazer é isolar os caracteres, a quantidade de caracteres logo antes da string e olhar se ela é lexicograficamente antes ou depois da
do seu prefixo que você está lidando. Tá. Só que aí existem alguns problemas com essa solução. Tipo, primeiro lugar, a gente vai fazer um busca binária, que é log de n. Só que aí a gente vai ter que fazer log de n vezes comparações de strings. E comparação de string vai ser proporcional ao tamanho da string, no pior caso. E então já é tipo talvez um n log de n aí. A gente vai ter que pagar. Mas aí outro problema é o seguinte: a gente ordenou essas strings. Em teoria a gente poderia ter rodado sorte C++ nela. Só que aí a pergunta é basicamente o seguinte: quanto tempo que isso demorou? Aí você lembra que sorte é n log n. Só que sorte não é n log n, é n log n comparações. E a comparação entre as strings pode gastar tempo proporcional ao tamanho da menor das strings. Então, teoricamente, no pior dos casos, o que pode ocorrer é que a gente tenha uma quantidade pequena de strings que seja grande e a gente gastar quase todas as comparações dentro desse próprio conjunto e vai custar caro demais. E, tipo, eu não consegui provar que isso não funciona, mas a princípio eu não tenho uma prova de que não tem como criar esse caso no C++. E, tipo, também para eu conseguir criar esse caso eu preciso conhecer o algoritmo de ordenação, que eu não conheço exato como o C++ funciona. Eu sei que tem infinitas otimizações lá dentro. Tá. E agora vamos falar da estrutura dessa aula, que ela vai resolver todos esses problemas. Então, try ou árvore de prefixos é basicamente o seguinte: vai ser uma árvore enraizada, onde cada nó é um prefixo das palavras que a gente tem. Ela é enraizada no prefixo vazio. E os filhos de cada nó são basicamente as strings, que são basicamente a string associada ao seu nó concatenado com um caractere no final. Então aqui, por exemplo, a string vazia e os filhos deles são exatamente a string vazia concatenada com um caractere, que dá L, M e P, e assim por diante a gente vai descendo. Tá. Aí, se a gente criar essa estrutura, como eu descrevi, vai ter um problema, que é o seguinte: a gente não conseguiria saber se um nó é uma palavra que está no conjunto, ou seja, só um prefixo de alguma outra. Então, por exemplo, considera pá aqui. Se eu não tivesse marcado aqui, não teria como saber que pá, de fato, é realmente uma palavra que estava em S, ao invés de só ser o prefixo de pão e de paz. Então, o que a gente vai fazer nessa estrutura é a gente vai marcar todos os nós que realmente são associados a uma palavra, para a gente conseguir saber que o nó que a gente chegou realmente é uma palavra. Tá. Aí outra coisa que a gente também precisa tomar cuidado é o seguinte: se a gente fizesse basicamente essa estrutura que eu descrevi até agora e cada nó tivesse realmente associado a string que define ele, cada nó tivesse a string que define ele guardado dentro dele, isso seria um problema. Porque se você pegar uma string e pegar todos os prefixos dela e aí olhar quantos caracteres que tem em tudo isso,
vai ter uma quantidade quadrática de caracteres. Então, a gente não vai conseguir guardar na memória a princípio. Ou pelo menos seria problemático na maioria dos programas que a gente usa atrás. Então, qual que é o truque para poder lidar com isso? É bem simples. Cada uma dessas arestas vai estar associado ao caractere que você concatenou. E aí agora, cada nó, a string associada a ele vai ser simplesmente a concatenação dos caracteres que você desceu na aresta até chegar nele. Então, fica sendo o trabalho de quem está descendo dessa árvore de ficar mantendo a string que andou até o momento. E agora isso resolve o nosso problema de gastar muito memória. E aí agora, finalmente, a coisa boa e talvez que resolve o nosso problema anterior, que é o seguinte. Isso é uma árvore. Então, é fácil a gente ficar mantendo estatísticas acumulativas das subárvores. E então, por exemplo, nós conseguimos manter em cada nó quantas palavras que tem na subárvore dele. Só que a subárvore dele é exatamente todas as strings do qual ele é um prefixo. Ou seja, a gente consegue guardar em cada nó aqui exatamente a nossa pergunta do programa anterior, que é esse nó ele é prefixo de quantas palavras em S. E daria para poder guardar outras coisas também, como, por exemplo, a gente pode guardar máximo, então a gente pode guardar qual que é o tamanho da maior string do qual ele é um prefixo, por exemplo, ou outras coisas aí. Talvez, ele é prefixo de alguma coisa com palíndromo, ou qualquer coisa acumulativa que dê para combinar fácil. Tá, agora vamos para a implementação. Essa implementação é baseada na biblioteca do Bruno. Existem várias maneiras de implementar essa mesma coisa. Mas, essa faz alguma combinação aí de ser fácil de codar com rodar mais ou menos rápido. Em hipótese, dá para poder esfregar os bits aí, melhorar a constante, só que, em teoria, se o problema era bom, era para não importar a constante, só tá a complexidade boa e passar, mas a gente sabe que nem sempre é assim. E a gente sabe que às vezes tem exatamente o contrário, que a gente escova os bits para poder passar com uma solução que tá com a complexidade errada, né? Tá, então, como que a gente implementa essa nossa estrutura? O que a gente está fazendo é, em vez de a gente fazer um array de nós, a gente, e cada nó guardar várias propriedades, a gente faz vários arrays de cada propriedade. Então, aí que a gente vai ter o vector to, que vai guardar os filhos. A gente vai ter o vector aqui end, que vai guardar se o nó é uma string do conjunto ou não. O conjunto S. E a gente vai guardar o vector pref, que é a coisa acumulativa que eu estava falando. Fala, essa string é prefixo de quantas strings do conjunto. Aí, na inicialização aqui da try, a gente já tem esses valores daqui padrão,
Mas isso daqui serve basicamente para poder descrever qual que é o alfabeto das strings que a gente está mexendo. Normalmente, problema de string, a gente vai usar exatamente os 26 caracteres minúsculos do inglês. Então é exatamente isso daqui que está fazendo, que está pegando meio que o primeiro caractere que conta é o A e é para pegar os 26 seguintes. E aqui embaixo, na inicialização, nós estamos simplesmente construindo o nó associado ao prefixo vazio. Que é tipo... que é como se a árvore ainda não tivesse nenhuma string associada, mas ela sempre vai ter esse nó, pelo menos. Tá. Aí agora, a gente vai descrever como que a gente faz para as coisas funcionarem. Então a gente, por exemplo, aqui a gente está considerando a função de inserir uma string. Aí a gente está pegando x igual a 0, que é começando, a gente começa considerando o nó raiz, que está na posição 0, meio que do jeito que a gente construiu, porque vai ser a primeira posição lá no vetor. E agora a gente vai processar string caractere por caractere, que é exatamente o que esse for faz. Aí agora, aqui a gente está pegando o índice para o filho associado ao caractere que está aqui na string. A gente está subtraindo a norma aqui, que é tipo, basicamente é para transformar o caractere em um número começando de 0 até o tamanho do alfabeto, só para economizar espaço. Só que uma vez que a gente pega esse filho, a gente tem que tomar cuidado, porque se o valor que estiver lá é 0, significa que esse filho não existia. E é o que esse if faz. Então, o que a gente faz é, se a gente foi descer e não tinha filho, a gente cria esse filho. Então a gente pega qual que era o tamanho a gente pega qual que era o tamanho dos vectors, vai falar, esse daqui vai ser o próximo filho. Então a gente cria ele fazendo todos esses pushes. E como a gente colocou esse comercial, significa que quando a gente faz next igual a to.size, o to nessa posição vai receber esse valor. Tá. Talvez você quisesse colocar tipo isso daqui nessa posição, se você quiser um código que não usasse o comercial. E a gente está basicamente pegando a variável por referência. Ou tem um outro nome que eu esqueci. Tá, de qualquer forma, agora, depois desse if, a gente tem certeza que esse filho existe. Então, o que a gente faz? Esse filho existe, então a gente desce para ele, que é o que isso faz. E enquanto a gente está descendo, a gente vai atualizando todos nós para ficar guardando todos eles, que tipo assim, apareceu mais mais uma string que tem você como prefixo. Então vai atualizando só nenhum aí a quantidade. E depois que a gente chega no valor final, a gente lembra de guardar nele que ele de fato é uma string. E aqui e aqui a gente também adiciona no pref de 0, porque se você for olhar aqui a gente nunca atualizou ele. Então só para manter a corretude, tipo, não teve algum lugar mais oportuno de fazer isso antes. Tá. Agora a gente sabe adicionar uma string. Como é que a gente faz para remover? Tá. Aí o que ocorre? A gente está guardando tudo em um vetor.
Vetor, inclusive, tem a pequena vantagem de que, tipo, vai ficar tudo juntinho, vai aí gastar menos memória, porque não vai ter que gastar tanta memória guardando se o espaço lá já está alocado ou não. Mas, aí o problema é que fica imprático de desalocar a memória associada em nó. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente não desaloca. Tipo, em primeiro lugar, se você desalocar, você precisa ter certeza que o cara que você está desalocando não vai ter nenhuma palavra na subárvore dele. Se não, tipo assim, você corta a árvore, você tira coisa que você não queria. E aí esse código daí é um pouquinho chato. Mas se você não for desalocar, você só tipo deixa esses nós continuarem existindo lá, mesmo que tipo descer para ele seja meio que inútil no sentido de você não vai encontrar nenhuma palavra lá embaixo, você deixa eles continuarem existindo aqui. E aí aqui o Erase o que está fazendo é a gente estar andando na árvore exatamente do mesmo jeito do insert, só que a gente está fazendo exatamente as operações inversas de ficar atualizando os nossos valores. Então a gente vai diminuindo os prefs e tira o end quando você chega na posição dessa string. Tá, e aí agora finalmente as operações úteis de tirar qualquer informação da estrutura de dado. Porque se a sua estrutura de dado você só tivesse função void, meio que ela é inútil, porque você nunca vai conseguir tirar nada dela. Mas é isso daqui. O que a gente faz é find. Nós estamos descendo na árvore exatamente do mesmo jeito de antes, para poder retornar a posição da string que você passou. Só que a gente toma um cuidado que a gente faz uma coisa aqui diferente. Antes, vamos lá. Quando a gente fazia o insert, nós tomávamos cuidado de sempre, se você não encontrar um filho, você cria ele. No Erase, a gente não toma esse cuidado, mas basicamente isso daí é só para deixar o código pequeno, que a suposição é que você não vai chamar Erase para uma string que não está no seu conjunto, porque se você fizer isso, o código basicamente explode na sua cara. E começa a fazer umas coisas aleatórias aí. Então tomem cuidado de não chamar Erase para uma string que não está no conjunto. Não tem um check aí, não tem um check nessa função. Você poderia implementar isso, mas normalmente quando você dá Erase, é esperado que você daria Erase em alguma coisa que já está lá. E aqui no find, o que ocorre? Agora, se não tiver o filho, a gente vai retornar -1, que é exatamente o que isso está fazendo. Em vez de a gente criar em vez de a gente criar os nós extras aí, a gente percebe que descendo deixou de ter coisa, a gente simplesmente retorna -1, falando que esse prefixo não existe como prefixo das strings que a gente tem. E agora tem o countPref, que resolve exatamente o nosso problema motivador, que é dado uma string, vai retornar quantas strings tem essa string específica como prefixo. Quantas strings do conjunto especial. Então o que a gente faz aqui é pega o ID, e aí se o ID não for negativo, a gente retorna a quantidade de strings do conjunto que estão nessa subárvore, que equivale à quantidade de strings que tem S como prefixo. Tá. Aí agora vamos falar de complexidade. Então,
vou chamar de M a soma dos tamanhos de todas as strings inseridas. Eu vou chamar de sigma o alfabeto. E eu vou chamar de S a string sendo processada na hora de inserir, apagar ou encontrar o nó. Então, quanto de memória que a gente usa? Nessa implementação que eu mostrei que é um vetor, mas outras possibilidades para poder fazer ela. Você poderia fazer um array estático com posições o suficientes para poder guardar todos os nós que você pode principar, com posições o suficientes para guardar todos os nós que você pode precisar. Ou você também poderia fazer. Você também poderia alocar dinamicamente cada um dos nós. Que é outra possibilidade. Em qualquer caso, no pior dos casos, você vai gastar no máximo m vezes o tamanho do alfabeto de memória. Porque cada nó você vai guardar um vetor de tamanho alfabeto, que vai ser os filhos. E aí o que ocorre? Agora, inserção. Você vai passar por S nós, que vai ser todos os nós que são prefixos do S, em cada um deles. E possivelmente, em cada um deles, se todos eles forem nós novos, você vai ter que pagar sigma, porque você vai ter que alocar o vetor com as posições para poder guardar os filhos. E agora, para apagar e encontrar, no caso do código que a gente mostrou anteriormente, isso daí é feito de um por nó, então vai usar só S, porque a gente vai passar nó por nó e cada um deles a gente faz só uma quantidade constante de operações. Aí tem uma outra possibilidade para poder lidar com isso, que é basicamente o seguinte: em vez da gente querer pagar sigma de memória em cada nó, a gente poderia meio que pagar O de 1 para cada nó com a seguinte ideia: se a gente guardar um mapa em cada um dos nós, mandando para os filhos, aí meio que esse custo extra do mapa ele só vai ocorrer e você consegue meio que culpar ele porque é custo do filho, e aí tipo, apesar de ter alguns nós que vai ter tamanho grande, ele consegue meio que culpar os filhos, e aí cada nó ele é meio que culpado só por uma quantidade constante de memória, então fica linear de memória por nó. Só que aí tem um porém. A gente vai usar aí tipo um mapa ou um hash map, alguma coisa assim. Essas estruturas, elas tendem a ter constantes ruins. E aí, tipo, eu dei uma pesquisada aqui e parece que talvez, na melhor das hipóteses, se você usar um mapa, você talvez economize, tipo assim, metade da memória de se você usasse um vetor. Assumindo 26 caracteres. Então, tipo, talvez essa técnica daí faça mais sentido se o seu alfabeto for grande. Mas a princípio, para alfabetos pequenos, é tipo uma má ideia, ou se faz sentido, talvez alguma coisa meio estranha da pessoa ter setado, tentando forçar alguma outra coisa, mas fazendo que você tenha que escovar bits para poder passar para algum limite de memória. E também, mesmo que você gostasse de implementar com mapa, a constante é meio ruim e o tempo, incluindo no tempo. Agora, no tempo, em vez de você pagar a sigma na hora de inserir, e esse sigma na hora de inserir é extremamente rápido, tipo assim, você só precisa alocar um vetor, que é tipo, pegar uma quantidade pequena de memória e tacar tudo zero. Agora você tem que, você vai pagar log do sigma, mas agora vai ser tipo uma constante ruim, que é a constante de mapa.
Tá. Agora vamos pro problema 1, o primeiro problema que não é problema motivador. Então, a gente tem aqui uma Type Printer, que é uma impressora de prensa. De pressa. Eu esqueci qual é o nome certinho, mas é aquelas impressoras antigas que você pega cada letra feita por um bloquinho de metal, você vai colocando na impressora, depois você pressiona o papel na impressora e aí você consegue imprimir a palavra que você construiu lá. Então, nesse problema, você tem uma dessas impressoras. E aí você consegue fazer 3 operações. Que é, você vai ter já alguma palavra escrita lá. E aí o que você consegue fazer é adicionar um caractere no final da palavra, tirar o último caractere da palavra e imprimir a palavra que está atualmente na impressora. A impressora, ela começa com nenhum caractere nela, então a palavra dela seria a palavra vazia. Ah, e um detalhe que eu esqueci, se não tiver nenhum caractere da impressora, você não pode retirar o último caractere. Tá, aí. Só que aí o problema é o seguinte: você vai receber N palavras. E você quer imprimir todas essas N palavras. Só que você quer imprimir todas essas N palavras gastando o mínimo de operações possível. E aí, considerando que a impressora começa sem nenhum caractere nela, qual que é a quantidade mínima de operações para poder imprimir todas as N palavras? Então, vamos ver como é que faz. Considera aí a try das N palavras. Aí, por enquanto, vamos ignorar as operações de... Vamos ignorar as operações de imprimir a palavra. Aí tem, primeiro uma observação. A palavra que a gente coloca na impressora, cada palavra intermediária, ela precisa ser, em uma solução ótima, uma palavra que está na try, uma palavra que é prefixo de alguma coisa. Qual que é o motivo? Imagina que não fosse. Isso significa, meio que na try, seria como se você estivesse descendo aqui para um nó que não existisse. E aí o que ocorre é, o que você pode fazer depois que você desceu nesse nó? Você consegue, andar aqui, brincar com a palavra e tudo mais. Você não consegue imprimir nada, porque as palavras que você tá aqui, nenhuma delas você vai conseguir chegar a uma palavra do conjunto que você se importa. E aí no final você vai ter que voltar. E quando você voltar, você vai voltar para a mesma palavra que você tinha antes. Mas aí o que isso significa? Se você fez isso, se você desceu aqui, não imprimiu nada e depois voltou, e aí depois você imprimiu todas as palavras, você poderia só, não ter feito esse caminho e economizar operações. Tá, então tem isso. Tá, agora vamos olhar para trás e vamos pensar o seguinte. Imagina que imagina que eu exigisse que eu quero visitar todos os nós e voltar para o nó inicial. Qual que é o custo disso? Aí o que vai ocorrer? Para cada nó que não é a raiz, eu vou ter que descer nele em algum momento. E pelo menos uma vez eu tenho que subir nele. Eu tenho que descer nele para poder visitar ele. E eu tenho que subir nele, porque se eu não subir, eu vou ficar preso aqui nessa árvore e não vou voltar para a raiz.
Então, basicamente eu vou pagar 2 para cada nó que não é a raiz. Ou eu vou, equivalentemente, eu vou pagar 2 para cada aresta. Tá, então, a princípio, se a gente tivesse que deixar a raiz de fora dessa brincadeira, se a gente tivesse que fazer a raiz aparecer no final, tem esse limite, só que a gente consegue pagar exatamente isso, porque é só fazer uma DFS qualquer aqui no grafo que a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai pagar cada aresta exatamente 2 vezes, uma vez descendo e outra vez subindo. Tá. Só que aí a gente não para na raiz no final. Só que o que ocorre? Se a gente parar em algum nó específico, como sendo o final, todos os prefixos, tecnicamente, você não precisa pagar para poder voltar nele, e nenhum dos prefixos dele. E todos os outros nós você é basicamente obrigado a pagar a volta, senão você vai ficar preso nele e não vai conseguir chegar nesse nó. Então, nesse caso, para economizar o máximo possível, é melhor você terminar no nó que tenha que esteja associado com a maior palavra possível, ou seja, o nó mais profundo de todos, que você vai economizar em todos os ancestrais dele. Tá, então basicamente essa é a solução. E aí, o único detalhe extra é que a gente também vai ter que pagar uma vez para cada palavra que está no nosso conjunto. Então o nosso código vai ficar uma coisa mais ou menos assim. A gente lê N, que é o número de palavras. A gente lê todas as palavras. A gente vai querer manter o tamanho da maior palavra de todas. E a gente vai inserindo cada uma das palavras na nossa try. E aí aqui embaixo o que a gente faz a gente calcula o número de arestas. A gente paga 2 vezes isso. Menos o tamanho da maior string, porque a gente vai pagar a volta para todos os prefixos dela. Só que mais N, porque a gente vai gastar uma operação para poder imprimir cada palavra. E aí essa solução. No problema real, esse daí foi um problema da IOI de 2008, ele pedia para você fazer as operações. E aí eu não vou fazer aqui, mas a ideia é basicamente a mesma. É tipo, criar try, e aí você vai querer fazer uma DFS na try, tomando cuidado de descer tomando cuidado sempre de descer por último pro filho mais profundo, ou pelo menos isso só no ou pelo menos isso só no caminho que chega no vértice mais profundo. Mas não é muito difícil, dá para poder fazer, eu só não achei que seria tão interessante esse detalhe de tipo, implementar uma DFSzinha chata para mostrar na aula. Tá, de qualquer forma, vamos pro segundo problema. Agora, só uma pausa para água. Lembre-se de se hidratar. Tá, então vamos lá. O nosso problema é o seguinte. Eu te dou um array de n inteiros e a pergunta é qual que é a maior soma shor em um intervalo contínuo. Agora vamos lembrar o que é a soma shor. A soma shor significa você vai interpretar os seus números em binário e aí você vai fazer shor bit por bit.
E aí o que significa XOR? XOR ou exclusivo, o resultado vai ser 1 se a entrada era 1 e 0, e o resultado vai ser 0 se as duas entradas eram iguais. Então será 1 e 1 ou se era 0 e 0. Então aqui, por exemplo, 12 e 5, 12 em binário é 1, 1, 0, 0, 5 em binário é 0, 1, 0. E aí você faz a soma XOR dos dois. 1 com 0, 1. 1 com 1, 0. 0 com 1. 0 com 0, 0. Tá. Não. Isso daqui é 6, na verdade. Tá um pouquinho errado o slide, só percebi agora. Mas tudo bem, finge que aqui eram 6. Tá. Então. Então aqui a gente tem nosso array. Então a gente vai considerar ele um binário. Aí esse problema não é muito óbvio sequer como resolver ele de início. Mas aí ele depende, primeiro, de você fazer uma sacada. E primeiro tem uma sacada e depois outra sacada que vai ter try. Então, a observação é basicamente o seguinte: a soma XOR ela é associativa e possui inversa. Então, o que isso significa é que a gente pode fazer prefixão, soma de prefixos. A gente consegue guardar qual que é a soma XOR até uma posição específica. E se eu quiser saber de um intervalo, o que eu faço eu pego a soma. Então, por exemplo, imagina que a gente quer esse intervalo daqui da posição 2 até a posição 3. Aí, se eu quiser esse intervalo específico, eu pego a soma XOR do prefixo até o 3 e depois eu tiro a soma XOR do prefixo até o 1 daqui, fazendo a subtração. Só que, inclusive, soma XOR, a própria soma XOR é a própria inversa. Porque se você fizer um número XOR com ele mesmo, todos os números cancelam todos os 1s e todos os zeros com 0 mantém 0. Então, dado isso, a gente já sabe que isso se reduz para esse outro problema, que é a gente calcular a soma de cada um dos prefixos, que é isso aí que eu construí. E agora a gente quer saber qual que é a subtração XOR, que também é a soma XOR, de dois elementos desse conjunto. E agora, finalmente, a gente consegue aplicar try para poder resolver o nosso problema. Porque a gente pode olhar para esses números binários e pensar eles como uma string de zeros e uns, construir a try em cima dessas strings, e agora na try a gente consegue fazer algumas otimizações. Então aqui, por exemplo, digamos que essa seja a try que a gente construiu e a gente inseriu alguns números aí. Aí o que a gente consegue fazer com essa try? O que a gente consegue fazer é que, dado uma sequência de bits específicos, a gente consegue utilizar essa try para, em tempo linear no tamanho da sequência, descobrir qual é o maior XOR que esse número consegue fazer com valores dessa try. E como que isso funciona? É basicamente o seguinte: em binário, que nem em decimal,
Se você quiser deixar um número grande, o mais importante de todos é fazer os dígitos mais significativos terem valores maiores, independente do que está sobrando. Então, no caso do binário, a gente quer a todo custo, tipo assim, eu quero que o primeiro bit tenha valor 1 a todo custo, independente do resto da situação. E aí, uma vez que você fixou qual que vai ser o primeiro bit, você vai processando os próximos bits. E agora, a gente vai basicamente criar um guloso descendo na try. Que é basicamente o seguinte, imagina nessa try, imagina que a gente está processando o número 0110, ok? Aí vai ocorrer alguma coisa assim. O primeiro bit é 0. Então eu quero que o resultado seja 1. Para ser 1, eu preciso fazer short com 1. Para o resultado dar 0, eu quero sempre fazer short com o dígito oposto para funcionar. Então, como eu começo na raiz, a primeira pergunta é, eu consigo fazer short com o dígito oposto? Sim, porque tem um aqui como filho, então eu desço para ele. Agora eu vou para o próximo dígito, o próximo bit. O próximo bit é 1, eu quero fazer short com 0. Só que eu não posso, porque tipo, ele não tem um filho 0 aqui. Então eu aceito e desço, porque era o que tinha, não tem mais o que fazer, e mesmo que do outro lado eu conseguisse fazer esse short, o custo já seria grande demais, que seria eu sacrificar um bit de valor maior. E eu continuo aqui assim. Agora o próximo dígito é 1. Eu gostaria de fazer short com 0. E eu tenho um 0 aqui, então eu desço para ele. E aí o último bit é 0. Eu quero fazer short com 1. É o único filho, e aí eu tive sorte com o único filho que tinha era 1. Então, esse daqui é o valor que eu precisava fazer o short. E aí esse é o código que faz exatamente isso. O que a gente está fazendo aqui é basicamente utilizando bitmasks para ficar isolando os dígitos. E aqui quando a gente está fazendo insert, a gente está construindo a nossa try, que agora a gente está colocando coisas de tamanho 2, porque o bit ou é 0 ou é 1. E a gente vai aqui e insere todos os nossos valores. E agora, para poder encontrar o short máximo, o que a gente faz a gente vai descendo. Aí a gente sempre tenta encontrar a posição que está no bit que não é o que o meu número tem agora. Se esse filho existir, aí eu fico feliz. Eu vou conseguir setar esse bit. Caso contrário, eu aceito que ele não existe. Então eu desço para outro filho. E aí depois de tudo isso, eu vou conseguir setar exatamente nas posições que eu consegui pegar glosamente. E eu retorno essa resposta. Tá. E aqui eu coloquei alguns materiais. Aí que tem a biblioteca do Bruno, que é onde eu peguei o código que esses slides foram baseados. E eu também coloquei aqui o Zaku Guide, que tem uma outra implementação de try. E tem uma lista de programas que vocês podem usar para poder treinar lá. Boa sorte aí, gente, treinando.